Oi, pessoal, boa noite a todas e todos. Boa noite, Paulo, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Vocês aí estão bem? Todo mundo no frio? Não, tem gente que tá no calor, né? O país é grande, tem uns lugares no calor, outros lugares no frio, enquanto isso a gente tá no frio. Fala, Alex, tudo bem? Tudo bem. O Alex também tá agasalhado aqui, de cachecol. Bom, vamos passar para os temas de hoje. Lei do abuso, a gente está colocando aí como destaque. Projeto de lei que foi aprovado ontem pela Câmara, agora vai para a sanção presidencial, já tinha sido aprovado no Senado. A gente vai destacar alguns pontos desse projeto e mostrar por que ele é bom, né? Se ele continuar assim, porque pode ser que tenha vetos do Bolsonaro. Teve aí uma interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, que mostra, comprova o desrespeito dele às instituições, e não aqui defendendo a autonomia 100% da PF. A questão não é essa. A questão é que ele vai lá, dá uma entrevista e anuncia, faz um informe para a imprensa de uma decisão que deveria ser anunciada pela direção da PF. Saiu uma notícia também importante de um depoimento dado ao Tribunal Superior Eleitoral, de uma assessora do Planalto, hoje assessora, mas trabalhou durante a campanha presidencial do Bolsonaro, que admitiu que viu na casa de um empresário no Rio de Janeiro, enquanto ela trabalhava numa agência de comunicação, a distribuição, a publicação de notícias falsas inventadas a favor do Bolsonaro, né? Inventadas para favorecer o candidato à presidência, Jair Bolsonaro. Outra notícia importante é a decisão do Ministério Público do Rio de Janeiro determinando que a PF tome depoimento do Flávio Bolsonaro. A acusação é de adulteração na declaração dele à Justiça Eleitoral quando foi se candidatar nas eleições de 2014. Portanto, omissão de bens, possivelmente. Tem esse caso da Noruega também, que é o maior financiador, país que mais financia para o Fundo de Proteção à Amazônia, está retirando seu investimento nessa área depois do anúncio da Alemanha já, né? Então é o Brasil passando vergonha internacional e afastando esses países que ajudam a preservar a Amazônia, o meio ambiente aqui no Brasil. Então tudo isso por conta do governo Bolsonaro. Vamos ver se dá tempo de falar tudo isso. E hoje tem um programa importante do Deluca, depois do Boa Noite, que é a entrevista com o Glenn Greenwald, editor do Intercept. Então, vamos terminar uns minutinhos antes também, para vocês poderem migrar de transmissão, aí dá tempo de tomar um café e assistir a entrevista com o Glenn. Começando então por essa lei do abuso, por que é uma vitória da democracia, Paulo? Olha, desde que nós tivemos, primeiro, a Ação Penal 470, o mensalão, e depois a Lava Jato, é evidente que nós temos uma escalada da justiça que, em nome de um combate sempre necessário à corrupção, se transformou numa ação contínua e escancarada contra o Estado Democrático de Direito, né? As pessoas passaram assim ocorreram abusos contra os direitos das pessoas, gente assim que nem era intimada para prestar depoimento, já na sua casa e tinha que era levado compulsoriamente para prestar depoimento, em ambiente de escândalo e de intimidação, né? Notícias que eram apenas suspeitas, que não tinham a menor confirmação, vazavam para os jornais, criando um clima de hostilidade, de pré-condenação, né? Enfim, o país foi colocado nessa situação, né? E que culminou na prisão do presidente Lula, né? Que nós sabemos assim, que foi uma prisão cheia de questionamentos, de irregularidades, de decisões pré-concebidas, e que agora, depois que surgiu a Vaza Jato, né? Os diálogos, as conversas, cuja veracidade ninguém mais contesta, né? Com exceção do Moro, do próprio Moro, né? O Dallagnol contesta menos, né? Menos enfático na sua contestação, né? E cada vez mais os entornos confirmam tudo isso. Então, é nesse momento, quando o país está chocado com isso, quando há um movimento de resistência em defesa do Estado Democrático de Direito, do qual fez parte, inclusive, aquela ação, né, na semana passada, para impedir que o Lula fosse transferido para Tremembé 2, que era mais uma iniciativa abusiva contra os direitos de um ex-presidente que tem
tem direito a um estado, a uma sala de estado maior, a um outro tratamento, de acordo com a dignidade do cargo, como o próprio Sérgio Moro reconheceu em outras circunstâncias. Bem, é nesse processo que a sociedade brasileira começa a se manifestar, que o Congresso aprova, né, pelo voto de liderança, ou seja, não foi nem o voto 1 a 1, aprova pelo voto de liderança uma lei de abuso, uma lei contra os abusos do Judiciário, da Polícia, do Ministério Público, né, que é uma vitória da democracia. É uma vitória. Ela pune aquilo que deve ser punido, vocês podem ler aí em vários momentos, ela pune o que pode ser, ela pune o que pode ser punido, ela ameaça, inclusive, em casos graves, ameaça prender, né, autoridades que fugirem das suas obrigações de respeitar os direitos das pessoas, né? Por exemplo, escutas telefônicas sem autorização pode dar pena de 2 a 4 anos de prisão, né? Isso é só a gente lembrar que uma das vítimas de uma situação dessa foi a própria presidente Dilma Rousseff, né? Só para a gente lembrar desses episódios, né? Quer dizer, quem abrir processos sem justificativa também pode ser punido, né? Provas obtidas por meio ilícito não poderão ser aceitas na justiça, né? E tudo isso. Bem, isso nos vários aspectos a gente pode colocar, e essa lei do abuso, ela é importante também porque ela marca uma reação e ela acaba tendo precedência, né, sobre aqueles 10 pontos contra a corrupção, né? Ou seja, é isso que está sendo aprovado, isso já foi aprovado pelo Senado, foi agora aprovado pela Câmara e vai passar a sanção do presidente. Ele pode, evidentemente, vetar algumas coisas, né? Tem uma pressão para ele vete capítulo que coíbe, que limita o uso de algemas pela polícia e outras coisas. Ninguém sabe o que ele vai fazer, porque tem várias questões que depois a gente pode discutir aqui, né? Inclusive porque tem casos, hoje em dia, né? Tem o próprio filho dele sendo investigado, né? Tem toda uma questão aí sendo colocada, né? Mas, de fato, é uma vitória muito importante. Resta saber quanto tempo ela vai entrar em vigor, o que vai sobrar depois que ela passar pela mesa do Jair Bolsonaro, mas, nesse momento, ela marca um outro movimento em defesa do Estado Democrático de Direito, um movimento bem sucedido, que produz uma lei que originalmente foi elaborada pelo senador Randolfo Rodrigues, mas que foi reescrita após uma grande cirurgia, que melhorou muito, que praticamente deu uma nova fisionomia para o trabalho, uma grande cirurgia do relator do projeto, que era o Roberto Requião, senador do Paraná, que infelizmente, porque é um grande político, que não conseguiu se reeleger em 2018. Mas deixou esse trabalho vitorioso, importante, que é reconhecido por todas as pessoas assim, que percebem a importância, né, de se respeitar o Estado Democrático de Direito, a presunção da inocência e todas aquelas garantias que estão consagradas pela nossa Constituição e que foram pisoteadas, abaladas nos últimos anos. Alex. Essa lei de abuso de autoridade, ela ataca principalmente os excessos que a Lava Jato tem cometido. É principalmente isso, porque ela proíbe o uso de algemas quando o preso não representa perigo. Nós lembramos que o Sérgio Cabral foi acorrentado, não foi nem algemado, foi acorrentado pelo Marcelo Bretas. Esse tipo de atitude hoje seria punida com pena de prisão. Essa que é a gravidade dessa lei. A condução coercitiva, como o Moro fez com Lula, o Moro poderia estar preso hoje, pena de 4 anos, condução coercitiva sem antes intimar a pessoa. Então, o que faz essa lei de abuso de autoridade? Restabelece o Estado de Direito, são aquelas coisas básicas, não pode algemar se não representa perigo, não pode condução coercitiva sem antes ter intimado, não pode usar prova ilícita, não pode começar a investigação sem haver indícios. Então, são coisas básicas do Estado de Direito. Mas, como a Lava Jato transgrediu esses parâmetros todos, está havendo uma reação muito forte da extrema-direita hoje para que Bolsonaro vete na íntegra. Há uma hashtag hoje, veta Bolsonaro, porque são as pessoas que são favoráveis à continuação do abuso. São os autoritários, são os punitivistas, são os que querem sangue, são os que querem as prisões cheias.
Então está havendo uma reação muito forte da extrema-direita contra essa lei. E hoje é fácil ver quem é de extrema-direita. Pergunta se ele é a favor ou contra essa lei do abuso. Quem é contra essa lei do abuso é a extrema-direita. É a extrema-direita. Agora, o Moro já disse que tem algumas coisas aí que podem ser vetadas, não sei o quê. Há um grande risco do Bolsonaro vetar na íntegra. Isso que não é um avanço, é um avanço confrontando-se com o que estamos vivendo, mas, na verdade, ela é a lei que restabelece a normalidade democrática de como se deve dar a relação dos juízes e da polícia, dos magistrados, com o cidadão. É isso que ela restabelece. Agora, é muito possível que ela seja vetada, porque a pressão é muito grande. Muito bem lembrado, Alex, que Moro seria preso hoje se cometesse as ilegalidades depois da aprovação desse projeto de lei, né? Etelvina Marques faz uma pergunta aqui. O Congresso pode derrubar o veto presidencial? Não sei responder, você sabe? Pode, mas é difícil, tem que ser uma votação. O veto é submetido ao Congresso e para você conseguir derrubar o veto, você tem que ter uma votação assim absurda. Uma maioria não tem absurda, voto, não tem voto para isso, né? É uma maioria absurda, Muito difícil de conseguir. Muito difícil de conseguir, mas não é que o veto presidente derruba. Você derrubar um veto presidencial é uma operação muito difícil. E essa derrubada de veto, eu não sei se se encaixa em todos os projetos, né? Se todo veto presidencial é passível de ser derrubado? Todo. Então, não, mas provavelmente ele vai vetar. Eu não acho que ele vai ter um veto integral. Eu acho que politicamente, neste momento, com o filho sendo investigado, o Bolsonaro ele está um pouco menos punitivista do que os seus aliados, né? Ele está assim, a gente viu ali, né? Ele tomou uma medida que foi defender a legalidade do COAF, retirando o COAF, né, do Ministério da Justiça. E um resultado prático disso é que o COAF volta a ser um órgão financeiro, como é no mundo inteiro, como é sua função original, em vez de ser um órgão policial. Por que isso aconteceu? Porque é evidente que o Flávio Bolsonaro estava sendo alvo do COAF, de um diretor do COAF, que é um homem do Sérgio Moro, que estava ali, assim, né, segundo vários indícios, usando o COAF de uma maneira abusiva, para usar um termo aí colocado. O Bolsonaro talvez ele não tenha assim, porque realmente, vamos dizer assim, ele se confrontou com o Sérgio Moro, nesse caso, publicamente, sem a menor dúvida. Inclusive, a própria posição do Sérgio Moro no governo se enfraqueceu a partir daí. Como há outros episódios envolvendo o Flávio Bolsonaro, eu não acredito que vá, assim, ele vai ter essa vocação, porque, de fato, tem algumas pessoas que precisam sentir na pele a necessidade de ter uma garantia democrática, né? Aquela coisa assim, espera um dia você estar algemado para saber como é ruim o decreto das algemas. Espera uma outra coisa para falar, isso é para qualquer pessoa, não só para Sérgio Cabral, qualquer pessoa vai lá assim. E tem, por exemplo, uma coisa que assim, que eu fico lendo outro dia, assim, um trabalho de uma jurista que infelizmente eu não lembro o nome, que merecia ser mencionado aqui, que ela fala da audiência de custódia. Existe uma lei que toda vez que você é preso, você tem direito a uma audiência de custódia com um juiz, para ele saber se você merece mesmo ser preso preventivamente. Isso é muito bonito, mas só funciona no papel. Na prática, ninguém nem presta atenção no que as pessoas falam. Os sujeitos já vão lá, não dão crédito, só acreditam na versão da polícia, e as pessoas ficam presas. Isso é um dos argumentos que faz com que nós tenhamos essas prisões superlotadas, que assim, que não tem nem espaço para as pessoas irem, porque ninguém está. Você vai jogando sendo tratados aquilo como se fossem lixo humano. Não, são pessoas. A audiência de custódia é aquela que abriu a não consideração da audiência de custódia, portanto, a não consideração a esse direito de uma pessoa falar, olha, se explicar e falar, eu não tenho por que se ele estar preso, uma prisão preventiva, ainda mais nessas circunstâncias, bem, é um outro abuso que certamente uma legislação desse tipo poderá ajudar a coibir, e é muito importante também por isso. Bom, o que eu estou vendo aqui é que para o veto ser derrubado precisa ser sessão conjunta, né? Deputados e senadores, maioria absoluta.
e também escrutínio secreto. Voto secreto. Então, realmente essa Mas não votação... tem quórum mínimo? Não. Menos mal. Sim, maioria Pelo menos, absoluta. maioria absoluta. Maioria absoluta, não é 2/3, nem 4/5, é menos. É a maioria dos votos. E tem que ser em 30 dias, Tá. depois da publicação Tá. do veto. Deixa eu ler uns comentários aqui. O Cláudio Alves está perguntando se o projeto já vai para a sanção presidencial. Já, porque ele já passou pelo Senado, então agora vai direto para o Bolsonaro. O Alex Schecker Luz está perguntando que horas vai ser a entrevista com o Glenn. Vai ser às 21 horas, logo depois do Boa Noite, que é o horário do programa do Deluca. Cláudio Alves diz: Gisele, os chineses têm liberdade para fazer suas necessidades todos os dias? Aí depende de quais são as necessidades. Não sei se eu entendi a pergunta, Estão fazendo a Cláudio. brincadeira com dia sim, dia não, né? Ah, é verdade. Bem lembrado, brincadeira Alex. com dia sim, O Alex dia não. entendeu a piada, eu não. Eles têm a liberdade. Não tem censura para as necessidades diárias. Cláudio Ferreira de Lima. Boa noite a todos e todas. Acabei de assistir ao depoimento da companheira e viúva de Marielle, Mônica Benício, e do escritor cubano Leonardo Padura em visita hoje a Lula em Curitiba. Emocionante. A gente colocou uma matéria lá no site também do 247 sobre isso. A Mônica Benício disse que o Lula deu forças para que ela continue lutando. O Alexandre Arioli diz aqui: lei do abuso, lei Cancelier. Ele traz um nome importante que foi sugerido também pelo deputado Paulo Pimenta. Ele postou hoje nas redes sociais que a lei tinha que se chamar Cancelier porque o ex-reitor da UFSC, né, da Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelier, foi uma vítima fatal de um abuso de autoridade numa operação que era muito similar à Lava Jato. Foi preso, vocês conhecem toda a história, e o caso o levou ao suicídio. Rogério Matuque diz aqui: hoje estivemos no Instituto Lula entregando as assinaturas pela liberdade do presidente Lula coletadas pelos coletivos do Comitê Lula Livre em São Paulo. Separei uma foto aí, vamos ver se a gente consegue mostrar, do Rogério lá no Instituto Lula. Olha ele aí, ele me mandou essa foto aí, muito legal. Foi levar as assinaturas, um grande gesto, lá na sede do Instituto Lula aqui em São Paulo. E deixa eu ver se teve mais algum aqui que eu não tinha separado. Não, é isso. Então é isso. Mais desdobramentos sobre a lei do abuso, a gente volta a falar sobre o tema. O Atush publicou um artigo muito interessante hoje também sobre isso, em que ele fala que agora, né, as autoridades que usavam desse abuso para exercer seu poder vão ficar desmotivadas a perseguir seus adversários, né, e os peixes grandes, porque não tem mais esse espetáculo midiático para favorecê-los. E tem um outro elemento, que eu acho que o fato de ter o Bolsonaro diretamente interessado muda a relação política. Porque até agora, vamos dizer assim, até agora o abuso ele servia para perseguir basicamente um alvo: Lula, os ministros do PT, os dirigentes do PT e alguns outros que foram encontrados no meio do caminho. Hoje, se você permanece com essa máquina de abusos, você vai chegar em outros lugares que poucas pessoas têm interesse que cheguem. Então, isso é que está fazendo também o Congresso reagir. Certo? É triste, né? É triste. Que a mudança tenha sido caminho também certo por causa por disso. intenções tortas. Mas vamos dizer assim, muitas vezes é assim que a história anda, né? E aí, a gente falou aqui, lembrou do Flávio Bolsonaro, né, filho do presidente, que é alvo de investigação, e a gente vai falar sobre o caso dele daqui a pouco, mas antes eu queria trazer a notícia do Bolsonaro fazendo um gesto hoje que enfraquece, de certa forma, o ministro da Justiça, né, o Sérgio Moro, que é o chefe da PF. Então, o Bolsonaro vai lá e dá uma declaração na imprensa dizendo: eu vou mudar o superintendente da PF no Rio de Janeiro. Isso interfere na autonomia da PF, que tem espaço, né, tem autoridade para tomar suas decisões, e inclusive teve uma nota da Federação dos Policiais Federais dizendo que essa decisão já tinha sido tomada e que não houve interferência do presidente da República, mas que com essa declaração o Bolsonaro dá a entender que a ideia foi dele. Então, que foi muito desconfortável, gerou um desconforto ali na cúpula da PF.
E aí, o atual chefe da PF no Rio é o Ricardo Saad, vai ser substituído pelo Carlos Henrique Oliveira, que foi um nome escolhido pelo diretor-geral da PF, Maurício Valeixo. Agora, a gente já não sabe se teve ou não interferência da PF. A gente está ouvindo essas versões aí, né? E vamos ter que observar as próximas versões se realmente teve interferência. Essa federação diz que não. Teve uma outra entidade, que é dos policiais aqui de São Paulo, que fez uma nota mais crítica ao gesto do Bolsonaro e defendeu a autonomia da PF, né? Autonomia total, que também é um caminho perigoso, mas que não justifica esse comportamento do Bolsonaro. O que você achou, Alex? Não, é o seguinte, hoje o Flávio Bolsonaro foi intimado a explicar na Polícia Federal a respeito de indícios de crime eleitoral, em que ele pode pegar cana, pode pegar cadeia por causa disso. São contradições nas declarações de imposto de renda dele, que ele apresentou nas eleições, né? Valores que não são que não estão conforme às movimentações dele. Então, diante dessa perspectiva de ser interrogado pela PF, o Bolsonaro disse claramente que ele vai mudar. Ele está mudando a chefia da PF para favorecer o seu filho. Ele está atuando, mais uma vez, a favor da sua família, a favor do Flávio Bolsonaro. Então, está claro que a decisão foi dele, o que é totalmente inaceitável. Nem o presidente da República tem esse tipo de interferência, de mudar o chefe, o superintendente da Polícia Federal. Evidentemente que é exorbitar. Aliás, quem abusa da autoridade é o presidente da República o tempo todo, né? Que, aliás, nessa lei de abuso de autoridade não está a figura do presidente, mas quem abusa da autoridade todos os dias é o presidente da República. E, mais uma vez, mais esse abuso de trocar a superintendente da Polícia Federal às vésperas do interrogatório do seu filho. Exatamente. Paulo? Olha, essa questão é muito importante, porque nós já tivemos diretores. A Polícia Federal, assim como a Receita, historicamente, era utilizada para ajuste de contas políticos. A Receita para perseguir inimigos. Você colocava a pessoa atrás ali até achar uma coisa. E a Polícia Federal, você punia quem você queria punir. Nos governos, no governo Lula, eu não sei se isso, não vou dizer que isso começou no governo Lula, mas no governo Lula havia uma orientação de respeito à autonomia, e pelo que eu pude apurar, conversando com as pessoas, mesmo inquéritos, investigações muito sérias que envolviam parentes do presidente, o presidente só foi informado no dia da operação. Por exemplo, uma operação de busca na casa do seu irmão Vavá, aquele que faleceu, ele foi informado na manhã daquele dia, inclusive ele se encontrava em viagem no exterior, e que foi uma ação brutal da polícia. Uma ação brutal de jogar roupa para cima, colocar objetos na calçada, a rua parou para ver o que estava acontecendo, sabe? Foi uma ação brutal, mas ele só foi informado, o presidente só foi informado nesse dia. O que é uma coisa importante, porque, a tendência de quem é o ministro é impedir, de quem é presidente mais ainda, né? Esse poder de influir. Então, agora o Bolsonaro está exorbitando disso aí. Ficou claro qual é a questão. E é o seguinte, vamos entender. A Lava Jato criou um poder que agora vai começar a se voltar contra ela própria. Porque ninguém é o super xerife, ninguém é e sem limites. Quem sustenta a Lava Jato está aí, está no governo hoje, que é o grande aliado, essas forças todas que estão ali, estão ali. Então, desculpa, né? Aquilo que a gente está falando aqui a história vai andando pelos caminhos que as pessoas conseguem, né? E agora ela está andando assim, né? O Bolsonaro está querendo controlar a polícia, que há 2 anos atrás, foi essencial para a destruição de seus adversários, né? E ele premiou o chefe da Lava Jato com o Ministério da Justiça, ou seja, o serviço completo. Mas agora ele está chegando lá. Por quê? Porque todos nós sabemos que a política brasileira está longe de ser um universo de anjos, onde apenas um partido, apenas algumas lideranças tinham algumas irregularidades, ou cometiam, faziam negócios chamados escusos.
E é o que o Alex falou, né? A PF do Rio está numa situação delicada aí, que é o caso Queiroz. Não está investigando, não é sobre a jurisdição da PF, a investigação do Queiroz, mas tá tudo ali, Ministério Público, e tem pessoas da investigação do Queiroz que são similares ali, estão no braço da PF. Bibi Namastê diz: que bom te ver de novo, Gisele, saudades. Obrigada, Bibi. Muita gente ainda falando aqui que a Daiane foi sensacional aqui na minha ausência, então mais uma vez agradeço a Daiane. E deixa eu ler aqui uns outros comentários. O Bernardo Martins diz: Gisele, por favor, anuncie que os petroleiros estão em assembleia permanente, rejeitando a proposta vergonhosa dos mensageiros do Bozo no acordo coletivo anunciado. Bernardo, resistência aí do setor do petróleo. O Liane Ribeiro: negócio da Lava Jato era o espetáculo, a humilhação dos alvos políticos. Paula Maria: o Moro merece essa interferência. O que a gente está assistindo aqui é a briga entre eles, né? Tanto a PF quanto o Bolsonaro, quanto o Moro aí, é a briga desse lado aí. E não dá para a gente dizer que ninguém está completamente certo, mas o presidente da República fazendo uma interferência para favorecer os seus, né? Ignorando qualquer autonomia de instituição. A PF, que quer um poder também, assim como o Ministério Público, um poder de investigação e de abuso, né? Então, é isso que a gente está assistindo. Bom, sobre o Flávio Bolsonaro... O que eu acho importante de tudo isso que a gente está falando é que existe uma jurisprudência mundial que é o seguinte: uma legislação que beneficia o réu, ela pode ser aplicada para a revisão de uma pena. Então, se essa lei dos abusos for aprovada, se ela abre um período que pode beneficiar muitas pessoas que estão condenadas, e nós sabemos quem pode se beneficiar com isso. Então, isso é um elemento importante dessa história. E também vai fazer muita gente tentar impedir que isso aconteça. Então, é isso, né? Vai por caminhos tortos, mas alguém vai ser beneficiado, alguém que pode ser inocente. Sobre o Flávio Bolsonaro, é isso que o Alex falou, né? Ele vai ser obrigado a depor. O Ministério Público do Rio de Janeiro está desconfiando aí que ele tenha falsificado documentos que foram entregues ao TRE do Rio, quando ele foi se eleger em 2014. Então, o que é o caso? Ele declarou um imóvel no valor de R$565 mil em 2014. Em 2016, ele declarou esse mesmo imóvel no valor de R$846 mil. E no final do mesmo ano, 2016, vendeu esse imóvel por R$1,7 milhão. Então, o Ministério Público está suspeitando aí de declarações de bens que tenham informações falsas, porque é muita valorização desse imóvel do nada, né? De onde veio esse dinheiro, algo que ele esteja omitindo. E agora, uma coisa que a gente sempre criticou aqui, que é por que o Flávio Bolsonaro não é ouvido, né, pelas instituições que estão investigando esse caso. Então, agora o MP está determinando que a PF marque uma data para esse depoimento. Então, ele vai ter que ser ouvido. A gente não sabe o que vai acontecer se ele novamente não for, né? Ele é filho do presidente, vamos ver o que vai acontecer. Agora, isso não tem nada a ver com o caso Queiroz, né? Esse é um caso só do Flávio. Isso são as contradições do Flávio de apresentação de declarações e que são indícios de crime eleitoral e punidos com cadeia. Tem um outro processo rolando a respeito das suas relações também com muitos indícios ilícitos com o Queiroz. Aliás, esse sim é que ninguém sabe onde está. É incrível. Uma pessoa que sumiu no país. Sumiu aqui dentro. Evaporou. Ninguém mais sabe onde está, onde mora, o que diz, o que pensa, os advogados, nada. Sumiu. Não, e caso Queiroz, que o Flávio continua sem depor, né? Faltou várias vezes, foi convidado, não foi convocado, e tudo certo, nada aconteceu. Agora, o Lula foi alvo de uma condição coercitiva sem ter sido chamado antes para depor. Uma grande diferença. Nem convidado, né? Nem chamado, nem convidado. Nem convidado. Paulo, você não tinha falado sobre o Flávio ainda, quer comentar? Olha, o Flávio ele é o centro de um... hoje é um personagem, assim, vamos dizer assim, radioativo do governo Bolsonaro, porque, vamos dizer assim, ele não consegue se explicar,
e ele só consegue sobreviver porque ele vai sendo colocado na impunidade. Como o Jair Bolsonaro está mudando o governo, vai mudar a Polícia Federal. E pelo que a gente está vendo, ele vai mudar muita coisa para impedir que cheguem perto do filho dele. Né? Tem agora um irmão que agora também está sendo investigado, e o Flávio Bolsonaro já foi denunciar publicamente a Receita de estar perseguindo a família dele. Ou seja, o Jair Bolsonaro, o presidente da República, ele está se confrontando com aqueles órgãos que abriram caminho para a Lava Jato e para que ele se tornasse presidente. Mas agora ele está se voltando contra ele. Ou seja, é a contradição, assim, que pode... A gente não sabe onde é que isso vai dar, porque, sabe, sabe, qual vai ser a reação, né, da Polícia Federal? Será que todos os delegados vão se acomodar? Vão ficar quietos? Não vai surgir o que aparece? Por exemplo, essa notícia de hoje sobre as fake news, certamente já é alguma coisa que é um sintoma desses conflitos, das pessoas que estão insatisfeitas. Além daquela funcionária, tem o empresário Paulo Marinho, que é essencial em toda essa história, que é o suplente do Flávio Bolsonaro, né? Ele não é qualquer personagem, é certamente um sujeito assim, que era um sujeito que era um polo de referência financeira e político no Rio de Janeiro. A casa dele, que é uma mansão, recebia muita gente. É QG, né? QG, hoje ele já rompeu, que o Bolsonaro está apoiando o Dória, está com o Dória, né? E ele então já fala que ele, de fato, eles faziam isso, eles divulgavam tudo aquilo que aparecia. Ou seja, ali começa a ter muito material. Por quê? Porque o Bolsonaro começa a se revelar um personagem mais instável, mais inseguro, menos capaz, assim, né? Com essa multiplicação de cocôs, né? Então começa a gerar uma crise. Essa crise começa a escapar do controle. Por culpa do Bolsonaro, a gente reduz o nível aqui, né? Tem que ficar falando aqui. Eu lembro que chegou uma hora na campanha que o Atush falou assim pro Estopa: para de falar mamadeira de piroca, não dá mais para você falar isso. E aí ele ficava falando. Então, o Bolsonaro fica trazendo essas necessidades no discurso dele, a gente é obrigado a falar né? Não, porque tem uma vantagem que é sintético, né? Basta 2 sílabas, a gente sabe de quem a gente está falando. Não precisa ficar perdendo tempo, porque nós não temos tanto tempo assim. Dito cujo, né? E sobre esse caso das fake news, né? Aliás, sobre a Receita, o Bolsonaro tomou uma resposta aí, né? Foi o presidente da Receita que falou: você queria então que seu irmão fosse beneficiado, né? Não foi o chefe da Receita. O chefe da Receita é o Marco Sintra. Foi um ex. Um sindicato federal. Que aliás o Sintra que está para cair, né? O secretário aí. Que pode perder o cargo também. É aquele que defende o imposto único e que por 2 vezes deu declarações desencontradas com o Bolsonaro. Falou uma coisa, Bolsonaro foi lá e falou: não é isso não. Ou foi invertido, foi ao contrário, que o Onyx foi lá e falou: não vai acontecer isso, não vamos reduzir a taxa do imposto de renda. Enfim, então o Sintra ficou meio de bobo nessa história. E pode ser que perca o cargo. Não, mas ele está sendo atacado pelo Bolsonaro porque ele permitiu, de acordo com o Bolsonaro, essas investigações, né? Ele, como chefe da Receita, permitiu que a família do Bolsonaro fosse investigada. E, aliás, a família do Bolsonaro foi investigada por culpa do Bolsonaro, porque o Bolsonaro e o clã Bolsonaro contratou uma porção de parentes para trabalhar com ele, além de terem 102 servidores, o clã, pertencendo a famílias também. Então, essas investigações que a Receita está fazendo, o responsável é o próprio Bolsonaro, que colocou a sua família para dentro da política. E muitos deles ali, ou talvez a maioria, funcionários fantasmas, que não participavam do dia a dia do gabinete, recebiam somente o dinheiro. É por isso que a família dele está sendo investigada, não é nenhuma perseguição. E por isso, e é o problema, porque ele atiçou essas pessoas, ele quer se afirmar de poder perante essas pessoas, e essas pessoas agora estão com poder sobre ele. Vamos dizer assim, quanto tempo vai demorar para que comece a aparecer dossiês? Alguém acha que não vai acontecer nada nos próximos meses? Ninguém assim vai ficar tudo quieto? Ele já se queixou, eu nunca vi isso, ele se queixou do posto da Tijuca, de que naquele posto da Tijuca, porque a família dele reside ali, e ali estão perseguindo os Bolsonaros. Sabe que é uma coisa assim de quem, sabe, de quem está realmente na operação. Não, e olha o escândalo, né? Você demite uma pessoa do seu governo, né? Um secretário seu, enfim,
que não impediu a investigação da família do presidente da República. Então, isso é praticamente você assumir que tem muita coisa errada, que você quer ser blindado. E que o governo está ali para servir a você. Exato. Assim como o Moro, né? Que está numa posição ali que é muito questionável de proteger a família Bolsonaro também. Deixa eu ler aqui o comentário da Eunice Albergaria. Diz: os jornais do mundo estão falando do cocô do Bozo, ou seja, vergonha mundial, né? A presidente da República fazendo discursos desse tipo. E o Cláudio Alves, que mandou um superchat dizendo que aposta que o Flávio tem alguma relação com os 39 quilos de pó. Ele tem um perfil típico para isso. Bom, aí já são as investigações que tem que dizer, não nós, né? A gente tem que falar aqui sobre as investigações que estão ocorrendo. E tem essa questão das fake news, que eu vou trazer mais detalhes aqui, que o Paulo já mencionou, que é uma assessora do Palácio do Planalto. Hoje ela é servidora do Planalto, mas ela trabalhou na campanha presidencial, na campanha do Bolsonaro. O nome dela é Rebeca Félix da Silva Ribeiro Alves, gigante. E esse depoimento foi prestado ontem ao TSE. E o que ela disse nesse depoimento? Que presenciou o encaminhamento, né, a publicação, produção de notícias falsas a favor do Bolsonaro, ou seja, para favorecer na disputa presidencial o candidato Jair Bolsonaro. Ela trabalhava numa agência de comunicação, atuava nos diretórios do PSL no Rio de Janeiro e em São Paulo, e lá no Rio ela também ficava na casa desse empresário que o Paulo mencionou, que é o Paulo Marinho. Ele deu uma entrevista para a Globo News e já admitiu que, sim, eram transmitidas da sua casa essas fake news produzidas por voluntários, ele fala, e espalhadas pelo WhatsApp. Aí a frase dele é: fake news a gente também mandava, como chegava a gente saía, como tem hoje. O WhatsApp depois mudou uma regra de distribuição que limita o número de destinatários, né? Eu lembro até que teve uma crítica, não sei se foi de um dos filhos do Bolsonaro, alguém da família criticou, claro, porque eles usaram essa ferramenta para espalhar fake news. Então, tudo vem à tona e é mais um capítulo que comprova a falsidade de toda essa eleição, né? O caminho que levou o Bolsonaro à presidência, que são vários elementos aí, uma campanha, né, que colocou a população em descrédito e com esse ódio contra o PT, etc., mas com muitas notícias falsas para favorecer o Bolsonaro. Alex, o que você acha desse depoimento? O que pode dar isso? Não sei o que pode dar, mas confirma tudo que nós vimos durante a campanha, né? Isso foi exaustivamente divulgado, uma série de matérias da Folha, não é? As ligações da campanha internacionais, quer dizer, há muita coisa podre. Essa eleição é uma caixa preta que começa a ser aberta, isso é o primeiro detalhe, né? O TSE, nós lembramos, não conseguiu investigar nada, né? O TSE prometeu uma grande devassa nas fake news, chegou na hora e disse: não conseguimos, não sabemos bem o que é isso e tal. Agora, 7 meses depois, parece que o TSE está começando a entender, né? Pelo menos antes tarde do que nunca. E esse primeiro depoimento importantíssimo, porque é um testemunhal. Uma pessoa que estava lá, diz: olha, fazíamos fake news sim. E fake news nós sabemos, isso pode configurar crime eleitoral, não sei até onde pode chegar, mas evidentemente que tudo isso é crime. Né? E nós sabemos que esse sistema, como foi demonstrado na época pela reportagem da Patrícia Campos Melo na Folha, obedecia a uma operação em larga escala, uma coisa gigantesca, sustentada com verbas de caixa 2, quer dizer, um esquema bastante complicado, que virou um grande escândalo na época, que foi abafado, porque aquilo poderia atrapalhar a vitória do Bolsonaro. Vamos, assim, colocar claramente qual era a questão ali, por que isso foi parado. Eu estou convencido de que foi por isso, porque realmente isso iria abalar a suposta ascensão triunfal do Bolsonaro para a vitória, né? Que, na verdade, a gente via em que circunstâncias que ela estava, mas agora a casa está caindo. O que acontece é que agora a casa está caindo. Então, as pessoas que não falavam querem falar. O Paulo Marinho fala. Quem é o Paulo Marinho? O Paulo Marinho é um cara importantíssimo no Bolsonaro. Sabe, o cara que virou suplente do Flávio Bolsonaro.
Eu falei assim, no Rio de Janeiro, ele era a segunda pessoa da campanha do Bolsonaro. E era um sujeito importante, é um sujeito importante hoje no Rio de Janeiro. É um sujeito com conexões na Globo, é um sujeito com conexões em todos os lugares. Já teve assim, é um sujeito que é muito rico, frequentou vários ambientes. Assim, chegou a ser celebrado, inclusive, pelas mulheres que ele tinha. Sabe, assim, uma personagem, assim, um sujeito colunável, tudo isso, tal. E aí? Colunável. Eu falei o quê? Não, é isso, não, eu tô rindo, porque essa palavra, quando você atinge um nível da carreira que você é colunável, o cara, assim, sabe, o sujeito, assim, sabe, esse sujeito tá admitindo, ou seja, não tá mais escondendo, não tá mais, sabe, inclusive ele já está rompido com o Bolsonaro, quer dizer, olha, então a casa está realmente sendo abalada e por isso o presidente está desesperado. Sabe, por isso ele troca o chefe da Polícia Federal, sabe, no Rio de Janeiro, sabe, ou seja, vai... Né? O meu receio sobre isso é a poeira ter baixado tanto, né, de ir passando o tempo e tal, e aí as pessoas vão esquecendo, já passou, né, e isso ter menos efeito na sociedade. É claro que o TSE tem que cumprir o seu papel, tem que investigar, mas meu receio é que efeitos isso podem causar na população, né? E o TSE já fugiu durante a campanha, né? Foi lá, deu coletiva, falou nada podemos fazer, ok. Vocês estão lembrando aqui que finalmente está cumprindo seu papel. Mas teve muito estrago feito, né? Muita coisa já consumada. Meu receio é só isso, mas é claro, tem que seguir em frente nessa investigação. Vai ser, assim, quando o Bolsonaro possivelmente está entrando numa crise que a gente não sabe como termina, mas assim, aquele governo que ele pode chegar ao fim do mandato ou não chegar, mas assim, ele vai sendo inutilizado, vai ficando aquela pessoa que não pode andar, não pode mexer uma perna, não pode deixar outro braço, sabe, aquele gigante que de repente está preso por ali, sabe assim, o que a gente está assistindo a esse espetáculo, e ele não está conseguindo reagir de uma forma eficaz. Né? Ele fica falando aquelas palavras que a gente fala, não vou repetir, para você não dizer que eu só estou querendo falar só sobre isso, mas ele fica falando aquelas palavras e criando brigas, forjando cenas, né? Para dar alguma coisa, mas na prática, assim, a cana está chegando perto, sabe? É isso que está acontecendo. A F diz aqui, não tenha receio, Gisele, pode deixar que relembraremos o povo. Assim como a Vaza Jato, né? A Vaza Jato tem escancarado tudo que a esquerda sempre falou, a defesa do Lula, o PT, os militantes, todo mundo sempre deixou isso muito claro. A Vaza Jato está comprovando isso, então a gente tem que lembrar diariamente o que essas pessoas diziam, o que está sendo revelado agora, né? Comprovado, na verdade. Superchat da Diana Mota, que pergunta, falem sobre o Guedes vender as reservas de quase 400 milhões. Ele pode ser autorização do Congresso? Foi uma decisão, né, do Banco Central, mas não sei se isso está confirmado ainda, não sei se vocês sabem falar ou se a gente traz esse tema amanhã. Melhor? Eu li, fiquei chocado, mas confesso para você, eu não tenho informação suficiente, nem formação suficiente para dar uma opinião aqui sólida a respeito. Vamos estudar o caso. Diana Mota. Cláudio Ferreira de Lima está criticando aqui o Weintraub, né, que ele fala, e o desministro da Deseducação vestindo camiseta de portuguesa. Uma aberração, desqualificou os manifestantes e um clube tradicional. Esse sujeito é abominável. Foi ridículo mesmo o ministro, ofendendo todos os lados, né? Ofendendo torcedores, ofendendo manifestantes em defesa da educação, mais uma vez, porque o Bolsonaro da outra vez também já tinha feito ofensas, e ministros também. Então, dizendo que tem pouca gente na rua, né? Que tinha, e aí fez lá uma comparação bastante ofensiva. Não, eu acho que vale a pena a gente lembrar, porque ninguém está acompanhando muito bem, né? Eu tenho notícia de dois conselhos universitários que discutiram o Futurice. E os dois rejeitaram. Unifesp. A Unifesp rejeitou e foi assim, foi todos contra, com uma abstenção. Na Universidade Federal do Ceará, teve uma votação mais dividida, mas por uma grande maioria o Conselho Universitário rejeitou esse projeto. Ou seja, o governo está colhendo assim, sabe, derrota atrás de derrota. Importante no meio universitário é que o futuro já está caindo.
Sabe, mal foi lançado, o governo deu um prazo para as pessoas se manifestarem, e estão se manifestando pela recusa. E um programa que é importante aí para o governo Bolsonaro, né? Mas que mostra, tem todo o caminho da privatização das instituições. Exato. Querem transformar as universidades num negócio. De OSs. É. Aquelas OSs, que são ONGs, né? Vamos falar assim, ONG, que administram, pegam as verbas, pegam não sei o quê. Em geral, em muitos casos, seus dirigentes se enriquecem muito e o dinheiro que devia ir para o espaço, para o serviço público não aparece. Luiz Eustáquio diz aqui, Paulo e Alex, vocês leram o texto do Postman divulgado em Porto Alegre? Vocês leram? Texto do Márcio Pockmann? Qual deles? Eu vi que foi compartilhado hoje, mas eu não li. Vamos ler, Luiz Eustáquio. Pelo jeito, não foi lido. Paula Maria, eram 20, agora apenas 5 por vez no WhatsApp, né? Então, a distribuição não é que ficou impossível, mas dá mais trabalho. Tem que... Mais gente agora ali, né? é 1/4 do que era possível antes. Margarida Queiroz, tem que anular essa eleição, diretas já e com Lula candidato. Lirso Barizan, muito bem-vindo, acabou de se tornar assinante aqui no YouTube. Vamos falar da Noruega, então, para a gente seguir adiante aqui nas pautas. Recentemente, a Alemanha fez um anúncio, acho que foi anteontem, né? Suspendendo os repasses que o país faz destinados à preservação ambiental no Brasil, né? E agora, a Noruega, que é o principal financiador da preservação do Fundo Amazônia, agora anunciou também esse bloqueio, que é de cerca de 133 milhões. A Noruega já doou cerca de 3,7 bilhões para utilização em projetos de conservação ambiental durante o período de 10 anos. Alex, como é que você vê esse gesto da Noruega numa clara crítica ao governo Bolsonaro? Não, é evidente que a Noruega, como todos já perceberam, que a política ambiental do Bolsonaro é pelo desmatamento, é uma opção clara, né? É uma opção clara, entregar os garimpos entregar a terra para o garimpeiro, enfim, não há nenhuma política de preservação ambiental, então não há por que destinar verbas para essa política. As verbas vão ser desviadas, como o próprio ministro Ricardo Salles tentou fazer, né? Tentou destinar essas verbas para compensar os fazendeiros da Amazônia e não para preservar a mata. Agora, a resposta do Bolsonaro, mais uma vez, truculenta, chula, mal educada, né? A Noruega é aquele país que mata a baleia. E explora petróleo. A Noruega é um país maravilhoso, é um dos países do mundo onde há mais igualdade, onde profissões que são menosprezadas e outros países são recompensadas. Eu sei que meu filho morou na Noruega durante muitos anos. É um país que tem uma relação com cidadãos muito boa, relação com as drogas, inclusive. Sabe como é que faz a Noruega com os viciados em droga? Aquele cara que, apesar de ter emprego e tal, o cara resolveu ser um drogado e vive na rua, viciado em heroína. Pois a comunidade, a sociedade norueguesa não deixa que ele more na rua. A sociedade paga para que esse sujeito, eu digo viciado em cocaína, viciado em heroína, a sociedade paga para que ele more numa casa e compra até as drogas para ele. É isso que faz um país inteligente, como a Noruega. Já em relação à Alemanha, Bolsonaro também desconhecendo, é incrível a ignorância, né? Ele, mais uma vez, foi mal educado, disse que a Angela Merkel vai usar grana para reflorestar a Alemanha. Ele não sabe que a Alemanha é um país que tem a Floresta Negra ali, preservadíssima. Então é um festival de ignorância, festival de má educação, e que só contribui para a nossa imagem piorar cada dia mais, nossas perspectivas econômicas também minguando. Imagina, ele briga com a Alemanha, que é a maior potência da Europa, né? Enfim, o que está acontecendo no Brasil, apesar de nós já desconfiávamos do que iria acontecer, mas nesse ponto eu confesso que eu não esperava que chegasse a tanto. Quer dizer,
o presidente do Brasil está brigando com o mundo. E o Brasil precisa do mundo. Ele quer, não sei aonde ele quer colocar o Brasil. Ele quer que o Brasil tenha relações só com os Estados Unidos, talvez, que é uma coisa impossível. Então, o que essa pessoa está fazendo com o país, e fazendo mesmo, não há ninguém confrontando o Bolsonaro. Não há um líder à altura para confrontar o Bolsonaro, porque alguém precisa confrontar o Bolsonaro no gogó, inclusive. Só ele fala. Ele fala o dia inteiro, fala as maiores bobagens, depois se comenta as bobagens dele, e as respostas vêm num diapasão muito menor do que as afirmações dele. Eu acho que está faltando um grande líder para confrontar o Bolsonaro. Não é nem o presidente da Câmara, não é muito menos o presidente do Senado e muito menos o Dias Toffoli. Muito menos o Dias Toffoli, para falar nos líderes dos poderes. Está faltando esse grande líder, porque ele está fazendo o que ele quer. Ele manda decreto, ele diz, mas depois desdiz, mas ele continua fazendo o que ele quer, está totalmente à vontade, e eu acho que não tem ninguém confrontando. Alguém como Lula, eu digo, né? A grande liderança que falta para confrontar o Bolsonaro é a liderança que está lá, na Sala de Estado-Maior de Curitiba. Eu lembro que a ministra da Agricultura, quando foi na Europa, ficou assustada com a imagem do Brasil lá, né? Não lembro se foi ela ou se foi alguma outra integrante do governo, mas chegou na Alemanha, especificamente, e disse: a imagem do Brasil aqui está péssima, né? Por que será que a imagem está péssima? E era justamente pela questão ambiental, que pega muito lá na Europa. Paulo? A questão que existe aí é que o Bolsonaro, ele é um lacaio do governo americano. E o governo americano, sob a gestão Trump, ele hostiliza a Alemanha, hostiliza os países importantes da Europa, só tem aliança, só tem aproximação com aqueles países assim, que estão indo para umas variações de regimes de ditaduras, semiditaduras, regimes fascistas, essa coisa toda. O Bolsonaro só tem relação com o Trump. E para o Trump não interessa que o Brasil tenha qualquer relação plural com o mundo. Então é por isso que ele hostiliza a Merkel. Por isso que ele maltrata com grossuras. É por isso que ele fala essa besteira sobre a Noruega. Que importante não é essa besteira, não. Importante é criar um ambiente impossível, um convívio inaceitável, dificultar. Isso é bom para o Brasil? Não é péssimo, mas é o que interessa para o Trump. Porque a referência do Bolsonaro é agradar o Trump. Essa é a referência dele. Então é por causa disso que ele briga. Não há nenhum outro motivo. Porque para o Trump não interessa que o Brasil, segunda economia da América... Olha, vamos entender, a gente não tem noção do que é o Brasil. O complexo de vira-lata chegou a um tal ponto que a gente não tem a noção do nosso tamanho. Segunda economia da América, um país que foi capaz de projetar uma força política para ter um papel muito superior ao seu PIB na criação dos BRICS, que o Brasil teve uma força diplomática muito maior do que só simples decalque econômico, né? Esse país interessa o quê? Que ele seja subjugado, anulado, domesticado, que é o que o Trump está fazendo com a ajuda do Bolsonaro. Então, vamos ter claro, o Bolsonaro herdou um acordo do Mercosul com a Europa. Assinou esse acordo meio assim, de uma maneira apressada, sem muitas coisas para fazer. Mas esse simples fato levou os Estados Unidos a dizer que queriam fazer um acordo com o Brasil. Com o Brasil, coisa que o Brasil não pode nem fazer, porque o Mercosul impede esse tipo de acordo. O Bolsonaro já está aceitando. Já disse que vai fazer, ou seja, é esse tipo de presidente que nós temos, de governo que nós temos, cuja única referência é ficar de bem com os Estados Unidos. Por isso que ele quer colocar o filho em Washington, que é para não ter ruído. É o filho, confiança absoluta, não é o Trump que tem que ter confiança no filho, é ele que tem que confiança no filho. Uma das pessoas mais influentes dos Estados Unidos mora do governo Bolsonaro, mora na Virgínia, que é o estado onde fica a CIA, né? O estado que fica a CIA, que é o Olavo de Carvalho, né? Ou seja, é esse o governo que está aí. Então é esse o governo que realmente é o governo que, sim, ele fala sem parar que é para ninguém poder contestá-lo. E hoje a voz que poderia contestá-lo está presa. E a libertação do Lula, o Lula livre, a recuperação dos direitos do Lula,
é básico para que a população brasileira possa fazer frente a essa tragédia, porque é uma tragédia. E, vamos dizer assim, temos um candidato a presidente, que é o Fernando Haddad, temos outros candidatos que apareceram surgindo na campanha, mas o país está se recolocando. O candidato que está ali pronto, né, que está ali, que é a liderança, né, candidato, é a líder, aquele que é porta-voz de um pedaço do Brasil, continua preso. Enquanto ele continuar preso, vai ser um problema. E não é por outra razão que tudo será feito para que ele continue preso e silenciado, né? Embora ele possa agora já ter o direito de dar entrevistas, o que é alguma coisa. Isso aí, vou ler os últimos comentários aqui, chamar vocês para a entrevista com o Glenn. O William mandou o link para ele aqui da transmissão, tá aguardando ele entrar, daqui a pouco começa a entrevista. Luiz Eustáquio diz, minha sugestão para combater o Bozo é instalar um governo paralelo de notáveis com marcação cerrada ao verme em todos os seus atos e falas. Vilmar Freitas lembra aqui do Guedes falando mal da Argentina, né? Não só no Rio Grande do Sul, nos últimos dias ele tinha feito uma declaração, acho que anteontem, falando que não queria os irmãos argentinos fugindo para o Brasil, né? Isso foi o Bolsonaro que falou, né? O Guedes falou, também? Né? O Bolsonaro falou, desculpa, é Isso. verdade. Hoje o Guedes foi super agressivo também, e bastante prepotente, dizendo, não, a crise na Argentina não vai afetar o Brasil é grande demais, nada que seja internacional vai afetar nossa economia e tudo mais. Mas não só isso, falou outras coisas, falou que Posso fazer só um comentáriozinho? É um 30 erro segundos. de informação, A indústria brasileira hoje tem na Argentina o seu mercado principal. Se a Argentina entra em crise, é a nossa indústria, que já está mal das pernas, que já está fechando fábricas, que já não consegue, que vai piorar. Então, quando o Paulo Guedes falou isso, ele foi uma declaração irresponsável. Por favor, pode continuar. ele também falou que a Cristina Kirchner, se fechar a economia, a Argentina, o Guedes ameaçou sair do Mercosul. Enfim, ele mostra ser nada entendido do que ele está falando. Vilmar Freitas diz, manda ele olhar só o mapa da Alemanha no Google Maps e ele vai ver. Sérgio Bernardi diz, a Alemanha divulgou um vídeo sobre a preservação das florestas deles e como cresceu. Beatriz Costa, boa noite a todos. Gisele, as fake news continuam e os bolsominions divulgando verdadeiros absurdos na defesa do Moro e pregando que o STF é corrupto e corruptível. E o pior é que esse pessoal é realmente voluntário, né? Muita gente não ganha nada para ficar inventando mentira para defender Bolsonaro, Sérgio Moro e Lava Jato. Então é isso, amanhã estamos de volta. O último superchat aqui da Olivia. Obrigado, Olivia, pela contribuição aqui. Daqui a pouco começa a entrevista do William De Luca com o Glenn, só esperando ele entrar aqui na transmissão. E a gente ouve aí o que o editor do Intercept tem a dizer sobre a Vaza Jato. Obrigada, Alex. Obrigada, Paulo. Valeu todo mundo pela audiência aí ao programa. Amanhã estamos de volta. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se vocês puderem ser assinantes aqui no YouTube também, é só clicar em Seja Membro, ou pode ser um assinante também lá pelo site, lá no Brasil247.com/apoio. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Até amanhã. Nós vivemos em tempos muito estranhos e bicudos. Nesses tempos, é muito importante que as nossas opiniões surjam e apareçam. Daí que eu acredito que a imprensa, essa imprensa que nasce da base, essa imprensa democrática, essa imprensa que se esforça para sobreviver, seja apoiada. Por isso eu apoio o 247 na sua luta por sobreviver.